O título da meditação de hoje é Dia Feliz e o texto bíblico está lá em João, no capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É bom demais quando a gente acorda, tá tudo dando certo, a gente sabe que o dia vai ser bom, a gente já toma um café da manhã da hora, porém nem todos os dias são assim, certo? Não, aí ele extrapolou ali. Tem dias que são um pouco mais nublados, são mais intensos e até mesmo são mais tensos. E tem dias que a gente acha que nem vale tanto a pena acordar, mas saiba de uma coisa, em Cristo a gente pode muito mais. Nesses dias que a gente precisa de um caminhão de reboque para tentar tirar a gente da cama, a gente precisa de muito mais coragem, muito mais força dele. Deus pode solucionar todo e qualquer problema, mas Ele quer atuar principalmente no seu coração para que você tenha um olhar muito melhor para as coisas. Os problemas nós sempre vamos ter. Você tá falando sério? Nós precisamos nos organizar para tentarmos ajustar aquilo que está nas nossas mãos e aquilo que a gente pode resolver e aquilo que nós não podemos resolver, colocar realmente nas mãos de Deus e também nas mãos de pessoas que são capacitadas para isso. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Portanto, de alguma forma, tente também deixar de focar os seus problemas e passe a focar nas soluções que Deus já tinha dado no passado para outras situações. E também agora, permita-se ser iluminado por Deus para ir buscando as soluções. Mas, quando as coisas estiverem muito intensas, não esqueça de confiar em Deus e de entregar tudo aquilo que você tem nas mãos dele. Ora comigo, Deus eterno, nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas e alguns deles são um grande peso para nós. Por isso pedimos alívio e principalmente que o Senhor nos ajude nesse processo de resolução. Oramos confiando no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. Olá, tudo bem com você? Como é que você está? Como está a sua vida? Tudo tranquilo? Que coisa boa, né? Vamos à nossa aula de hoje, mas primeiro quero perguntar a você o que você achou da meditação de hoje. Palavras inspiradoras do pastor Homero, né? Que realmente o Senhor continua usando ele para nos passar mensagens tão maravilhosas como essa. Mas agora que você já está reabastecido espiritualmente, vamos então à nossa aula. Abra sua apostila 4, na página 35, e vamos trabalhar com as atividades de olho no vestibular. Tudo bem? Então, vamos lá. Pegue aí uma caneta, um lápis e vamos trabalhar, então. Vamos à primeira. Questão 1. Já abriu sua apostila? Ótimo, então vamos lá. Vamos esse trecho aqui. A invenção da locomotiva e dos teares mecânicos são exemplos das primeiras aplicações para o uso da energia das máquinas a vapor. Em seguida, vieram muitas outras, como os navios movidos a vapor, contribuindo imensamente para o desenvolvimento do comércio em todo o mundo. A expressão contribuindo pode ser substituída sem alteração de sentido por embora contribuísse imensamente, porque contribuirá imensamente, mas contribuiu imensamente, o que contribuiu imensamente e onde contribuirá. Qual é que fica melhor? Qual expressão aqui eu posso substituir sem alterar o sentido desse trecho? Então, o que contribuiu? Letra D. Ok? Agora vamos para a questão 2. E a questão 2 diz o seguinte: neste fragmento de texto publicitário, houve uma transgressão da norma gramatical. Esta empresa se preocupa com economia de energia muito antes que você se preocupasse com isso. Indique qual das alternativas apresenta o padrão formal da língua. Então, vamos analisar aqui a letra A. Essa empresa se preocupa muito antes que você... O que você acha? Antes que você se preocupou com isso. Está pedindo na norma formal.
Então, antes que você o quê? Se preocupasse na língua padrão, então, né? Nós teríamos agora o modo subjuntivo, o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E onde você vê isso? Você vê isso na letra C. Então, número 2, letra C. Vamos agora fazer a questão 3. E a questão 3 tem um texto, né? Um trecho de um texto. Vamos ver o que diz lá? A ex-secretária da Receita Federal, Lina Vieira, reafirmou à CCG, Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, na verdade, né? Comissão de Constituição e Justiça do Senado, nessa terça-feira, 18, que teve um encontro particular com a ministra Dilma Rousseff, Casa Civil, e que a ministra pediu para que a fiscalização feita em empresas da família Sarney fosse acelerada. Questionada se a solicitação teria sido interpretada pela ex-secretária como uma forma de deixar para lá a fiscalização, Lina negou. Então, as formas verbais reafirmou, teria sido interpretada, que já estão aqui destacadas, né, estão em negrito, vão indicar o quê? Qual dessas aqui você iria assinalar? Vamos ver. Seria uma ação única, concluída no passado. Reafirmou é passado? Sim, é o pretérito perfeito. Teria sido também é única e concluída no passado, e isso nos leva a perceber que o autor ele não se responsabiliza pela informação? Exatamente. Então, você tem o quê? A letra A. 3, letra A. Vamos agora para a questão 4. E na questão 4, eu tenho um trecho, então, aqui, da Mariana Albanese, para não perder o bonde da história. E aí tem um trechinho aqui, né? Os bondes elétricos começaram a chegar em 1892, também pelo Rio de Janeiro, e mudaram radicalmente o cotidiano urbano. Poucas foram as capitais que não tiveram sua linha, era o passaporte para o mundo, mesmo que esse restringisse os limites do município. Foram vistos com medo e admiração. Em um bonde à cidade, o paulistano Oswald de Andrade narra: eu tinha notícia pelo pretinho Lázaro, filho da cozinheira da minha tia, vinda do Rio, que era muito perigoso esse negócio de eletricidade. Quem pusesse os pés nos trilhos ficava ali grudado e seria esmagado facilmente pelo bonde. Precisava pular. Machado de Assis também não deixou passar em branco. Em 16 de outubro daquele ano, registrou nas páginas de A Semana: o que me impressionou antes da eletricidade foi o gesto do cocheiro. Os olhos do homem passavam por cima da gente que ia no meu bonde com um grande ar de superioridade. Sentia-se nele a convicção de que inventara não só o bonde elétrico, mas a própria eletricidade. O tal bonde era meio de transporte democrático, em uma época em que poucos tinham carro e outros preferiam deslizar sobre os trilhos ou sacolejar em ruas esburacadas. Diversas classes sociais o compartilhavam. No Rio de Janeiro, no início do século passado, propalava-se que a cidade não tinha uma rua sequer sem trilhos. O lema era: onde chega o bonde, chega o progresso. Mas havia também os efeitos colaterais. As mulheres puderam, enfim, conhecer outras paragens, ainda que acompanhadas. Reações conservadoras não poderiam deixar de vir. A opinião é do jornalista França Júnior, no fim do século XIX. Se o impulso dado pelo bonde à nossa sociedade foi em escala sempre ascendente, havemos de ver em breve as nossas patrícias discutirem política, irem à Praça do Comércio, ler os jornais do dia, ocuparem-se de tudo, enfim, menos do arranjo da casa. Agora, vamos ver o que nos pede o enunciado. A correlação de tempo e modo dos verbos é compatível com a variante coloquial oral na alternativa. Então, onde eu tenho uma demonstração de oralidade, em qual desses trechos? Na A, na B, na C, vamos ver aqui, na D ou na E? Qual você marcaria? Prestou atenção, leu direitinho? Então, vamos lá. Vamos marcar. Marcaríamos a letra D.
Quem pusesse os pés nos trilhos ficava ali grudado e seria esmagado facilmente pela bondade. Pelo bonde, precisava pular. Ótimo. Agora vamos a 5. A 5 diz o seguinte. Temos aqui 4 afirmações acerca do texto que acabamos de ler. Ao referir-se aos efeitos colaterais, a autora do texto está expressando ironicamente a voz de outrem para traduzir o pensamento conservador acerca das conquistas femininas. O que você acha? Sim ou não? Marcaria essa? Sim, nós marcaríamos essa aqui como correta. Ótimo. Agora, observe que a letra A, a B, a C e a E tem a número 1. Então, descarte só a D por enquanto. Vamos ver se a 2 está certo? No texto do jornalista França Júnior, há implícita a ideia de que o papel das mulheres na sociedade deve limitar-se a cuidar dos afazeres domésticos. Ele fala isso? Fala. Então, está correta aqui a segunda? A 2? Sim. Então, agora você vai descartar a letra A, né? Que não tem 2. Vai ficar apenas com a B, a C e a D. Vamos ver agora a 3. Vamos ver o que diz ali. Vamos ver aqui. O jornalista França Júnior, a implícita ideia... vamos ver quem que realmente... Vamos retomar aqui. Quem é que fala sobre a questão das mulheres? A opinião do jornalista França Júnior no fim do século XIX. Tá certo. Então, a 2 também está certo. Agora, vamos ver a 3. Ainda na fala de França Júnior, fica implícita a ideia de que não era usual as mulheres dessa época se dedicarem à leitura. Correto, a 3 está correta também. Agora, vamos ver a última. Na passagem, as mulheres puderam, enfim, conhecer outras paradas. Ainda que, olha só aqui, ainda que acompanhadas. A expressão destacada introduz no texto a ideia de concessão. Está correto? Está correto. Então, você já sabe qual é a letra? Claro, prof, é a letra E. Ótimo, muito bem. Fiquei feliz, você está acompanhando aí. Agora, vamos fazer a 6. Bom, a 6 nós temos um texto aqui falando sobre a apoteose do besterol energético. Aí é um texto, realmente um trecho bem grandinho, né, sobre a folha, você vai ler calmamente. E agora nós vamos marcar aqui o que indicam os tempos verbais sublinhados, ok? Vamos ver ali, ó, o clímax a ponto que todos pensávamos. Esse verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Pensava, eu pensava, tu pensavas, ele pensava, nós pensávamos. Pretérito o quê? Imperfeito, tá certo. Mas expressa a ideia de obrigatoriedade? Não. Então, esse é o problema. Não expressa essa ideia aí de obrigatoriedade. Então, você não vai marcar por causa dessa palavrinha aí que você tem aqui, ó. Obrigatoriedade. Agora, a letra B, onde temos ali, é uma alternativa não poluente. Os verbos no presente do modo indicativo indicam que os fatos talvez se concretizam, mas se é presente, será que vai dar a ideia dessa dúvida aqui, ó? Se fosse de dúvida, seria do modo subjuntivo, e não como está aqui, do presente do indicativo. Tudo bem? Aqui, então, nós vemos aonde está o erro na letra A e na letra B. Agora, nós vamos para a letra C. Então, vamos à letra C. O Brasil associar-se-ia a Portugal, o que seria... Então, os verbos no futuro do pretérito, se associaria, tá certo, futuro do pretérito. E aí, do modo indicativo, indica que os fatos que futuramente poderiam ser. Muito bem, essa questão está correta, tá? Então, o que você marcaria aqui nessa? Você iria marcar a letra C, ok? Ótimo. Agora, vamos... Já marcamos a letra C, não vamos analisar as outras, achamos a correta. Tudo bem? Tudo bem. Agora vamos à próxima, vamos à 7.
E a 7, novamente, eu tenho um trecho, né? Tem um trecho aqui muito grande, mas nós vamos voltar, que é sobre o texto da questão 7. Fala sobre... Qual é o título mesmo, professora? Ah, está aqui, ó. Vamos aumentar a imagem para você enxergar melhor também. Olha aqui. Aqui nós temos um texto que é do Nilson Souza, A Casa dos Livros, falando sobre a Feira do Livro. Agora vamos organizar aqui as colunas com relação ao texto. Então, você vai ler o texto, depois vai relacionar as características listadas na coluna A, as palavras e expressões da coluna B, que contém verbos numerando os parênteses, ok? Então, vamos ver lá. Vamos começar para número 1. Qual é o que indica possibilidade futura? Tem alguma aqui? Construído, lê, a verdade é que, comparado, continua atraindo, deve estar. Será que é esse aí? Não. Então, qual você iria marcar aqui? Você vai ler um por um, com bastante atenção, e aí depois você vai marcar a letra C. Tudo bem? Agora vamos à questão 8. E a questão 8, você tem aqui, então, uma capa de uma revista, né? Ali do Ziraldo e as pedras no espaço. Aí você tem o espaço ali, tem umas pedrinhas. Existirmos. O que será que se destina? A que será que se destina? As pedras falando, né? Na revista Manchete. Então, na organização sintático-semântica desse texto, o emprego da expressão será que se justifica pelo quê? Por compor uma frase interrogativa indireta, mas tem o ponto de interrogação, então ela é direta, não podemos marcar essa. Será que está separando orações subordinadas? Marcaria essa? Cadê a primeira oração? Constitui-se de verbo e pronome interrogativo e trata-se de uma expressão de valor o quê? Enfático. Então, você marcaria aqui nesta questão, você marcaria a letra D. A 8, questão letra D. Vamos à 9 agora. Na 9 eu tenho um trecho sobre as gramáticas costumam definir os tempos verbais de forma simplificada. Secunha e L. Sintra, por exemplo, em sua nova gramática do português contemporâneo, dizem que o futuro designa um fato ocorrido após o momento em que se fala. Observa como Bastos Tigre joga com essa noção de futuro para dar uma interpretação engraçada do 7º mandamento. Não furtarás, pega o decálogo. A cada homem deixa para amanhã a observância do 7º mandamento. E agora vamos responder, então, a letra A. Sobre essas questões aqui, temos duas para responder, então vamos lá. A primeira, a letra A. Qual a interpretação usual feita, por exemplo, por um rabino, um pastor ou um padre desse mandamento? Então, da perspectiva religiosa, o que eles vão considerar? Que a expressão está expressa pelo quê? Pelo futuro, ou seja, não furtarás, será o quê? Uma ordem, ok? Uma ordem que vai ser válida para o presente, certo? Então, é uma forma que se percebe no imperativo. No imperativo. A equivalente a outra forma que seria não furte, ok? Agora vamos à questão 2. Qual a interpretação feita por Bastos Tigre? Ele retira, né, do não furtarás o caráter imperativo. E aí ele desloca a proibição para o futuro, para o amanhã.
como se ele dissesse: não furtes amanhã. Não furtes, amanhã. Somente hoje. Então, não furtes amanhã. Somente hoje. Então, ele, ao fazer essa mudança, ele mostra o quê? O caráter imperativo, só que vale no presente, certo? Que foi deslocado para o futuro, para o amanhã. Percebeu? Ótimo. Questão bem tranquila, certo? Sim, prof. Que bom. Nós acabamos de, juntos, fazer os exercícios da apostila, retomando, então, o conteúdo de verbos 1. Retomamos tempos verbais e modos verbais, que é um conteúdo que você já viu na aula anterior, e agora nós estamos trabalhando com os verbos, ok? Sendo que na nossa última aula você viu verbos regulares e irregulares. Então, fixado esse conteúdo. Vamos lá, conversamos na próxima aula. Um abraço e até lá!